uma jovem funcionária da limpeza enfrentou o CEO bilionário na frente de todos os executivos. "Esta empresa é minha, senhor", disse com lágrimas nos olhos. Eles riram, até descobrirem a verdade chocante. O silêncio no 47º andar do edifício corporativo Millennium era ensurdecedor. Isabela Rodrigues segurava o esfregão com as mãos trêmulas, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, deixando rastros brilhantes em suas bochechas. À sua frente, sentado majestosamente atrás da mesa de mogno, que custava mais que o salário anual dela, estava Maximilian Blackstone, o CEO mais temido do mundo empresarial. "Repita o que você acabou de dizer", ordenou Maximilian, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Seus olhos azuis gelados fixaram-se na jovem mulher que ousara interromper a reunião mais importante do ano. "Porque eu tenho certeza de que não ouvi direito." Isabela respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ao redor da mesa, 16 executivos de ternos impecáveis a observavam como predadores diante de uma presa ferida. O cheiro de couro caro e perfumes importados contrastava brutalmente com o aroma de produtos de limpeza que emanava de seus uniformes simples. "Eu disse..." Sua voz tremeu, mas ela forçou as palavras para fora. "Que esta empresa é minha, senhor." A explosão de risos foi instantânea e devastadora. "Ha ha ha! Vocês estão ouvindo isso?" gargalhou Reginald Worthington, o diretor financeiro, batendo a mão na mesa com tanta força que fez as taças de cristal vibrarem. "A faxineira acha que é dona da corporação Blackstone. Isso é o melhor entretenimento que tivemos em meses", riu Sebastian Blackthorne, diretor de operações, secando uma lágrima imaginária. "Talvez devêssemos dar uma bonificação para ela pela comédia." Cada gargalhada era como uma punhalada no coração de Isabela. Ela havia trabalhado naquele prédio por anos, limpando os escritórios desde as primeiras horas da madrugada até o anoitecer, invisível aos olhos daqueles homens poderosos. Mas hoje era diferente. Hoje, ela não podia mais ficar calada. "Vocês não entendem", murmurou Isabela, sua voz quase inaudível no meio das risadas cruéis. "O que não entendemos, querida?", perguntou Maximilian, fingindo limpar lágrimas de tanto rir. "Que uma mulher que ganha em um ano o que eu ganho em uma hora, pensa que pode entrar aqui e reivindicar minha empresa?" Os advogados corporativos, sentados em cadeiras de couro italiano, trocaram olhares divertidos. Margaret Steele, a única mulher executiva presente, balançou a cabeça com desdém. "Isso é constrangedor mesmo para os padrões das funcionárias da limpeza", comentou com frieza. Isabela sentiu o mundo desabar ao seu redor. As paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade pareciam se fechar sobre ela como uma prisão transparente. Lá embaixo, milhares de pessoas viviam suas vidas, alheias ao drama que se desenrolava no topo daquele arranha-céu de poder. "Por favor", implorou Isabela, sua voz se quebrando. "Só me deixem explicar." "Explicar o quê?", interrompeu brutalmente Theodore Ashford, chefe de recursos humanos. "Como você planeja administrar uma empresa de 50 bilhões com sua vasta experiência em esfregar chão?" Mais risos ecoaram pela sala. Alguns executivos começaram a filmar com seus telefones, claramente planejando transformar aquele momento em piada para seus círculos sociais elitizados. "Sabe de uma coisa?", disse Maximilian, levantando-se lentamente de sua cadeira presidencial. "Isso foi divertido, mas tenho negócios reais para resolver." Ele fez um gesto desdenhoso. "Seguranças!" Isabela sentiu seu coração acelerar violentamente. "Não! Vocês não podem me expulsar. Eu tenho direitos aqui." "Direitos?" Maximilian aproximou-se dela com a arrogância de quem nunca tinha sido contrariado na vida. "A única coisa que você tem direito é ao salário mínimo que eu generosamente pago para você limpar minha sujeira." As palavras atingiram Isabela como socos físicos. Ela tremia da cabeça aos pés, não de medo, mas de uma fúria e tristeza profundas que haviam se acumulado durante anos de humilhação silenciosa. "Vocês riram de mim minha vida toda", disse Isabela, sua voz ganhando uma força inesperada. "Me trataram como se eu fosse nada, como se minha existência não importasse." "Porque não importa mesmo", gritou Cornelius Vandermeer, diretor de marketing. "Você é substituível."
Existem milhares como você esperando na fila. Foi então que Isabela pronunciou as palavras que gravariam aquele momento para sempre na história da corporação Blackstone. Um dia vocês vão se ajoelhar diante de mim e implorar pelo perdão que nunca mereceram. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Havia algo na voz de Isabela, uma certeza absoluta que fez alguns executivos pararem de rir instantaneamente. Ela não parecia mais uma funcionária humilhada, mas alguém que carregava um segredo devastador. Maximilian franziu a testa, estudando o rosto da jovem mulher com uma atenção que não demonstrava antes. Havia algo familiar naqueles olhos castanhos cheios de lágrimas, algo que despertava uma memória distante e perturbadora em sua mente. "Tirem ela daqui, agora!" ordenou, mas sua voz havia perdido parte da confiança arrogante. Os dois seguranças uniformizados entraram na sala, aproximando-se de Isabela com cautela profissional. Ela não resistiu quando eles tocaram seus braços, mas seus olhos permaneceram fixos em Maximilian com uma intensidade que o fazia se sentir inexplicavelmente desconfortável. "Isso não acabou", disse Isabela mentre era escoltada para fora. "A verdade sempre vem à tona." Quando as portas da sala de conferências se fecharam, um silêncio estranho pairou sobre os executivos. Alguns ainda sussurravam piadas nervosas, mas Maximilian permanecia de pé, olhando fixamente para a porta por onde Isabela havia saído. "Chefe!" chamou Reginald, notando a expressão perturbada de seu superior. "Está tudo bem?" Maximilian não respondeu imediatamente. Algo na última frase de Isabela ecoava em sua mente como um presságio sombrio. Durante toda sua carreira, ele havia esmagado incontáveis pessoas sem um pingo de remorso. Mas pela primeira vez em décadas, sentia um frio estranho percorrendo sua espinha. "Cornelius", disse finalmente, virando-se para o diretor de marketing. "Quero que você descubra tudo sobre essa mulher. Nome completo, histórico, família, tudo." "Mas, chefe, ela é só uma." "Tudo!" rugiu Maximilian, fazendo todos na sala se encolherem. "E quero essas informações até o final do dia." Enquanto os executivos saíam da sala murmurando entre si, Maximilian ficou sozinho diante da janela panorâmica. Lá embaixo, podia ver uma figura solitária caminhando pela calçada. Isabela, carregando sua bolsa surrada, provavelmente desempregada e sem esperança. Mas havia algo na forma como ela caminhava, ereta apesar da humilhação, que o incomodava profundamente, como se ela soubesse algo que ele não sabia, como se aquela não fosse uma derrota, mas apenas o primeiro movimento de um jogo muito mais complexo. O telefone em sua mesa tocou, tirando-o de seus pensamentos sombrios. Era Marcus Pemberton, seu assistente pessoal. "Senhor Blackstone, tenho Gregory Hartwell na linha. Ele diz que é urgente e que tem a ver com a situação de hoje." O nome fez o sangue de Maximilian gelar. Gregory Hartwell era seu advogado pessoal mais discreto, especializado em problemas que exigiam soluções silenciosas. Se ele estava ligando agora, logo após o incidente com Isabela, "passe a ligação", disse Maximilian, sua voz repentinamente rouca. "Maximilian, precisamos conversar." "Agora", disse Gregory assim que a ligação foi conectada. "Sobre Isabela Rodrigues, você não sabe quem ela realmente é, sabe?" A linha ficou em silêncio por um longo momento. Maximilian sentiu suas pernas falharem, e ele se deixou cair na cadeira presidencial que subitamente parecia pequena demais para conter o peso do que estava por vir. "Gregory", sussurrou, "o que você está querendo dizer?" A resposta que veio através da linha telefônica faria o mundo de Maximilian Blackstone desabar de uma forma que ele jamais imaginou possível. "Ela é filha de Helena Rodrigues", disse Gregory Hartwell através do telefone. E essas 5 palavras fizeram o mundo de Maximilian Blackstone parar de girar. O CEO mais poderoso do país sentiu o sangue drenar de seu rosto, enquanto memórias há muito enterradas ressurgiram como fantasmas vingativos. Helena Rodrigues, o nome que ele havia tentado apagar de sua mente durante 25 anos. O nome que assombrava seus pesadelos nas poucas noites em que sua consciência ainda funcionava. Isso é impossível", murmurou Maximilian, agarrando-se à mesa como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que subitamente havia se tornado líquido.
Helena morreu há décadas. Não tinha filhos. Tinha sim Maximilian. Isabela tinha 3 anos quando Helena faleceu. E ela sabe de tudo. O telefone escapou das mãos trêmulas de Maximilian, caindo no chão de mármore com um estalo que ecoou pela sala vazia como um tiro. Ele ficou de pé cambaleante, suas pernas mal conseguindo sustentar seu peso, enquanto a realidade o atingia como um tsunami devastador. Helena Rodrigues havia sido sua sócia nos primeiros anos da empresa, quando a corporação Blackstone era apenas um sonho ambicioso de 2 jovens empreendedores. Ela era brilhante, visionária e possuía uma ética inabalável que contrastava drasticamente com os métodos questionáveis que Maximilian estava disposto a usar para alcançar o sucesso. E ele a havia traído da forma mais cruel possível. 25 anos antes, em uma época em que Maximilian ainda tinha cabelos castanhos e sonhos que não eram manchados de sangue, Helena Rodrigues era sua parceira em todos os sentidos da palavra. Juntos, haviam construído os primeiros contratos que formariam o alicerce da futura império corporativo. Ela cuidava da parte ética e legal, enquanto ele se concentrava na expansão agressiva. O problema começou quando Helena descobriu que Maximilian estava usando métodos ilegais para destruir a concorrência. Suborno de funcionários públicos, espionagem industrial, sabotagem deliberada de empresas rivais, tudo orquestrado com a precisão de um maestro criminal. Maximilian, isso precisa parar, ela havia dito naquela última noite, suas mãos tremendo enquanto segurava as evidências devastadoras que havia coletado. Se você não confessar tudo às autoridades, eu vou fazer isso por você. Ele a havia implorado, chorado, prometido mudanças que nunca teve intenção de cumprir. Mas Helena Rodrigues era uma mulher de princípios inflexíveis. Na manhã seguinte, ela marcou uma reunião com o Ministério Público para entregar todas as provas dos crimes de Maximilian. Ela nunca chegou a essa reunião. O acidente de carro que matou Helena foi investigado por apenas 48 horas antes de ser arquivado como fatalidade causada por condições climáticas adversas. Maximilian havia chorado lágrimas genuínas em seu funeral, mas por trás da máscara de luto, ele sabia a verdade terrível. Helena Rodrigues havia sido assassinada a mando dele mesmo. Agora, sentado em sua cadeira presidencial enquanto as memórias o torturavam, Maximilian percebeu que sua dívida com o passado havia finalmente chegado para a cobrança. Isabela não era apenas uma funcionária da limpeza irritante. Ela era a filha da mulher que ele havia mandado matar. O interfone em sua mesa chiou. "Senhor Blackstone", veio a voz nervosa de Marcus Pemberton. "O senhor está bem? Ouvi barulhos e..." "Marcus", disse Maximilian, sua voz saindo como um sussurro rouco. "Eu preciso que você cancele todos os meus compromissos pelos próximos dias. E quero que você encontre Isabela Rodrigues. Imediatamente. Senhor, ela foi demitida há menos de 1 hora. Provavelmente já... Eu não me importo onde ela esteja", explodiu Maximilian, sua voz ecoando pelas paredes de vidro. "Encontre ela. Use todos os recursos necessários. Detetives particulares, câmeras de segurança, o que for preciso. Quero saber onde ela está agora." Enquanto Marcos corria para executar as ordens, Maximilian se levantou e caminhou até o cofre privado escondido atrás de um quadro de Picasso autêntico. Suas mãos tremiam enquanto digitava a combinação. A data de nascimento de Helena. Números que ele jamais havia conseguido esquecer apesar de todos os esforços. Dentro do cofre, além de documentos confidenciais e discos rígidos com informações comprometedoras sobre políticos e juízes, havia uma pequena caixa de veludo azul. Maximilian a retirou com reverência, como se estivesse manuseando uma bomba prestes a explodir. Dentro da caixa estava o anel de noivado que ele havia comprado para Helena 26 anos atrás. Um diamante simples, mas perfeito. Exatamente como ela havia pedido em suas conversas sobre o futuro que nunca tiveram. Ele havia guardado aquele anel como uma lembrança de sua última centelha de humanidade. A parte dele que morreu junto com Helena, naquela estrada escura e chuvosa. O telefone tocou novamente. Era Gregory Hartwell. "Maximilian, você ainda está aí?" "Estou", respondeu ele, fechando a caixa e a apertando contra o peito. "Gregory, eu preciso saber exatamente o que Isabela sabe." "Ela tem tudo, Maximilian.
Todos os documentos que Helena escondeu antes de morrer. As gravações das conversas de vocês. As evidências dos subornos. E mais importante, Gregory fez uma pausa dramática. Ela tem as fotos. O coração de Maximilian parou. Que fotos? As fotos que Helena tirou de você se encontrando com Viktor Kozlov na semana anterior ao acidente. As mesmas fotos que provam que você contratou um assassino profissional. Maximilian deixou o anel cair. O objeto rolou pelo chão de mármore com pequenos estalos metálicos que soaram como uma sentença de morte. Viktor Kozlov. O solucionador de problemas russo que havia tornado o assassinato de Helena parecer um acidente perfeito. Maximilian havia pago $2 milhões para que Helena Rodrigues desaparecesse para sempre. Nunca imaginou que ela havia documentado tudo antes de morrer. Como Isabela conseguiu essas evidências? Helena deixou tudo com uma advogada de confiança, Miriam Castilho, junto com instruções específicas. Se algo acontecesse a ela, todos os documentos deveriam ser entregues à filha quando ela completasse 21 anos. Maximilian sentiu náusea subindo pela garganta. Isabela havia descoberto a verdade sobre a morte de sua mãe há 7 anos, e durante todo esse tempo, havia planejado sua vingança meticulosamente. Ela não havia se tornado funcionária da limpeza por acaso. Havia sido uma estratégia deliberada para se infiltrar na vida dele, estudar suas rotinas, conhecer seus pontos fracos. Gregory, ela pode me destruir completamente. Não apenas você, Maximilian. Com essas evidências, ela pode derrubar a empresa inteira. Todos os contratos governamentais obtidos através de corrupção serão investigados. Você vai passar o resto da vida na prisão. O interfone chiou novamente. Senhor Blackstone, encontramos Isabela Rodrigues. Maximilian se aproximou do aparelho com pernas cambaleantes. Onde ela está? No cemitério municipal São Miguel, senhor. Ela está visitando um túmulo. É claro que estava. Isabela havia ido ao único lugar onde podia encontrar forças para continuar sua missão. Ao lado de sua mãe morta. Prepare meu carro, ordenou Maximilian. Vou até lá. Senhor, você tem certeza de que... Prepare meu carro. O cemitério municipal São Miguel era um lugar sombrio mesmo durante o dia. Árvores antigas criavam sombras densas sobre os túmulos de mármore e granito, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto melancólico dos pássaros e pelo vento que sussurrava entre as folhas. Maximiliano encontrou Isabela exatamente onde esperava, ajoelhada diante de uma lápide simples que dizia apenas Helena Rodrigues, mãe amada, 1965-1999. Ela havia trocado seu uniforme de limpeza por um vestido preto simples, e seus cabelos soltos emolduravam um rosto marcado por lágrimas recentes. Quando ela percebeu sua presença, não se virou imediatamente. Em vez disso, continuou passando os dedos sobre o nome gravado na pedra, como se estivesse absorvendo força diretamente da memória materna. Eu sabia que você viria, disse Isabela, finalmente se levantando e enfrentando o homem que havia destruído sua família. Descobriu quem eu sou, não é? Maximilian não conseguia falar. Vendo Isabela ali, ao lado do túmulo de Helena, a semelhança entre mãe e filha era devastadoramente óbvia. Os mesmos olhos castanhos intensos, a mesma determinação inabalável, a mesma aura de retidão moral que o fazia se sentir como a criatura desprezível que realmente era. Isabela, murmurou finalmente. Eu posso explicar. Explicar o quê? Ela o interrompeu, sua voz carregada de uma dor que havia amadurecido durante décadas. Como você matou minha mãe? Como você destruiu minha infância? Como você roubou todos os sonhos que ela tinha para nós duas? Eu não queria que isso acontecesse. Ela era especial para mim. Isabela riu, mas não havia humor naquele som. Apenas uma amargura profunda e cortante. Especial o suficiente para você mandar assassiná-la quando ela se tornou um obstáculo aos seus planos. Foi um acidente. Não seja mentiroso comigo, gritou Isabela, e sua voz ecoou pelo cemitério silencioso como um trovão. Eu tenho as fotos, Maximilian. Você se encontrando com Viktor Kozlov. Eu tenho as gravações das suas conversações planejando como silenciar minha mãe para sempre.
Eu tenho evidências de todos os crimes que vocês cometeram juntos, antes dela descobrir quem você realmente era. Maximilian se aproximou dela, suas mãos estendidas em um gesto desesperado de súplica. Isabela, por favor, eu posso compensar você. Dinheiro, uma posição na empresa, uma casa nova. Você acha que isso é sobre dinheiro? Perguntou Isabela, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Você acha que pode comprar o perdão pelos 25 anos que eu passei sem minha mãe? Pelos pesadelos que tive toda a noite imaginando como ela morreu? Pela solidão devastadora de crescer órfã enquanto o assassino dela construía um império com o sangue dela? Lágrimas genuínas começaram a escorrer pelo rosto de Maximilian. Pela primeira vez em décadas, ele estava enfrentando as consequências reais de suas ações, e a culpa que havia enterrado sob camadas de sucesso e poder estava emergindo como uma avalanche emocional. Eu sinto muito, sussurrou. Eu sinto muito por tudo. Isabela o estudou por um longo momento, seus olhos percorrendo o rosto do homem que havia assombrado seus sonhos durante a maior parte de sua vida. Então ela caminhou até ele, chegando tão perto que Maximilian podia sentir sua respiração. Suas desculpas chegaram 25 anos atrasadas, disse ela, sua voz calma contrastando dramaticamente com a tempestade emocional que brilhava em seus olhos. Mas não se preocupe, Maximilian. Logo você terá toda a eternidade para se desculpar, na prisão. Ela se afastou, caminhando na direção da saída do cemitério com passos determinados. Maximilian correu atrás dela desesperado. Isabela, espera! Podemos resolver isso, podemos encontrar uma solução. Ela parou e se virou uma última vez. E o sorriso que apareceu em seu rosto foi ao mesmo tempo angelical e terrificante. A solução já está em movimento, Maximilian. Semanas atrás, quando você me humilhou pela primeira vez naquele escritório, eu entreguei todas as evidências para o Ministério Público Federal. A investigação já começou. Os mandados de prisão já foram expedidos. O mundo de Maximilian desabou completamente. Você não pode fazer isso. Já fiz, disse Isabela, virando-se para partir definitivamente. E sabe qual é a melhor parte? Amanhã mesmo, quando você acordar pensando que ainda é o rei do mundo, descobrirá que sua empresa, sua fortuna, sua liberdade, tudo isso já não existe mais. Ela fez uma pausa, olhando uma última vez para o túmulo de sua mãe. Mãe sempre dizia que a justiça pode demorar, mas nunca falha. Demorou 25 anos, mas finalmente chegou a hora da verdade. Enquanto Isabela desaparecia entre as árvores do cemitério, Maximilian caiu de joelhos no chão úmido ao lado da lápide de Helena Rodrigues. Pela primeira vez desde que era criança, chorou sem controle, não de autocomiseração, mas de um reconhecimento tardio e devastador de todos os horrores que havia cometido. Mas suas lágrimas chegaram tarde demais. A justiça, como Isabela havia dito, nunca falha. E ela estava apenas começando. O despertador de Maximilian Blackstone soou às 5 da manhã, como sempre havia feito nos últimos 20 anos. Mas quando ele abriu os olhos na sua cobertura de 15 milhões de dólares, com vista panorâmica para toda a cidade, algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, o silêncio mais ominoso, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração antes de uma tempestade devastadora. Ele se levantou da cama king-size italiana, seus pés tocando o chão de mármore aquecido, e caminhou até a janela do chão ao teto que oferecia uma vista majestosa do amanhecer. Lá embaixo, a cidade começava a despertar, inconsciente do drama que estava prestes a se desenrolar no topo da cadeia alimentar corporativa. Mas Maximilian sabia. Cada fibra de seu ser vibrava com a certeza terrível de que aquele seria o último amanhecer de sua vida como homem livre. O telefone tocou, cortando o silêncio como uma lâmina. Era Marcus Pemberton, e sua voz tremia de uma forma que Maximilian nunca havia ouvido antes. Sr. Blackstone, precisa vir para o escritório imediatamente. Há agentes federais no lobby. As palavras atingiram Maximilian como socos físicos. Suas pernas falharam, e ele se apoiou contra a janela, deixando marcas de suor no vidro impecável. Quantos? Perguntou, sua voz saindo como um sussurro rouco. 20, senhor.
talvez mais. Eles têm mandados. Muitos mandados. Maximilian fechou os olhos, tentando encontrar forças em algum lugar dentro de sua alma corrompida. Isabela havia cumprido sua promessa. A justiça, depois de 25 anos dormindo, havia finalmente acordado com sede de vingança. Marcos, eu quero que você faça algo por mim, disse Maximilian, sua voz ganhando uma determinação estranha. Quero que você encontre Isabela Rodrigues e diga a ela que eu aceito as consequências dos meus atos. Senhor, apenas faça isso, Marcos, e cuide bem da sua família. Os próximos meses serão difíceis para todos nós. No apartamento modesto no subúrbio da cidade, Isabela Rodrigues estava de pé diante do espelho do seu pequeno banheiro, escovando os dentes com a mesma rotina matinal que havia seguido durante anos. Mas seus olhos no reflexo eram diferentes. Não mais os olhos de uma funcionária invisível, mas os de uma mulher que havia finalmente encontrado sua voz e seu propósito. Ela havia passado a noite toda acordada, não de ansiedade, mas de uma estranha paz que não sentia desde a infância. Pela primeira vez em 25 anos, ela sabia que sua mãe podia descansar em paz. O telefone tocou. Era Carmela Vasques, sua única amiga verdadeira e colega na empresa de limpeza. Isabela, você precisa ligar a televisão agora! Canal 7! Gritou Carmela, sua voz carregada de excitação e incredulidade. Isabela correu para a pequena sala de estar e ligou a televisão antiga. A imagem que apareceu na tela a deixou sem respiração. Dezenas de agentes federais saindo do edifício corporativo Millennium, carregando caixas e mais caixas de evidências. A repórter, uma mulher elegante de meia-idade, falava com a seriedade reservada apenas para os maiores escândalos. Em uma operação sem precedentes, a Polícia Federal executou hoje de manhã mandados de busca e apreensão na sede da corporação Blackstone. Fontes oficiais confirmam que se trata da maior investigação por corrupção e homicídio da história corporativa do país. Isabela sentou-se no sofá surrado que havia comprado em uma liquidação anos atrás, suas mãos tremendo enquanto assistia ao império de Maximilian Blackstone desmoronar em tempo real. Cada caixa de evidências que os agentes carregavam representava anos de crimes impunes, décadas de injustiças que finalmente estavam sendo expostas à luz do dia. A câmera focalizou no lobby luxuoso do prédio, onde executivos em ternos caros eram conduzidos em algemas, suas faces pálidas de terror, contrastando brutalmente com a arrogância que exibiam apenas um dia antes. Reginald Worthington, o diretor financeiro que havia rido tão cruelmente dela, agora chorava como uma criança enquanto era escoltado para uma viatura. Entre os detidos estão alguns dos nomes mais poderosos do mundo corporativo, continuou a repórter. As acusações incluem formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, suborno de funcionários públicos e homicídio qualificado. A palavra homicídio ecoou no pequeno apartamento como um trovão. Isabela fechou os olhos e, por um momento, podia quase sentir a presença de sua mãe ao seu lado. Finalmente em paz depois de tanto tempo. No 47º andar do edifício Millennium, Maximilian Blackstone estava sentado em sua cadeira presidencial pela última vez, observando através das janelas panorâmicas, enquanto sua vida inteira era desmontada peça por peça. Ele havia se vestido com seu melhor terno, um Armani sob medida que custava mais que o salário anual de muitas pessoas, como se estivesse se preparando para seu próprio funeral. Na mesa à sua frente estavam espalhados documentos que ele havia tirado de seu cofre pessoal, testamentos, procurações e uma carta manuscrita que havia escrito durante as primeiras horas da madrugada. Uma carta endereçada a Isabela Rodrigues. A porta da sala se abriu, e o delegado federal Ricardo Mendonça entrou acompanhado de 2 agentes. Mendonça era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos que haviam visto demais da natureza humana, para manter qualquer ilusão sobre bondade inerente das pessoas. Maximilian Blackstone, disse Mendonça, sua voz carregada da autoridade de quem representa a justiça. Você está preso pelos crimes de formação de organização criminosa, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e homicídio qualificado de Helena Rodrigues. Maximilian se levantou lentamente.
suas mãos já estendidas para receber as algemas. Mas antes que os agentes pudessem se aproximar, ele pegou a carta da mesa. "Posso pedir um favor?" disse Maximilian, sua voz surpreendentemente calma. "Esta carta é para Isabela Rodrigues. É tudo o que posso oferecer agora." Mendonça estudou o rosto do homem que havia sido um dos criminosos mais procurados do país por décadas. Havia algo na expressão de Maximilian, não remorso exatamente, mas uma aceitação profunda de seu destino, que o fez acenar com a cabeça. "Ela receberá", prometeu o delegado. Quando as algemas clicaram em seus pulsos, Maximilian sentiu uma libertação estranha. Durante 25 anos, havia carregado o peso dos seus crimes como correntes invisíveis. Agora, com correntes reais em suas mãos, sentia-se paradoxalmente mais livre do que havia estado em décadas. No apartamento de Isabela, o telefone não parava de tocar. Jornalistas, advogados, curiosos, todos queriam falar com a mulher que havia derrubado um dos maiores impérios corporativos do país. Mas ela não atendia nenhuma ligação. Em vez disso, estava sentada no chão da sala, cercada por fotografias antigas de sua mãe. Havia uma foto em particular que sempre a fazia chorar. Helena Rodrigues segurando Isabela bebê no colo, ambas sorrindo para a câmera com uma felicidade pura que havia sido roubada delas para sempre. Naquela foto, Helena parecia tão jovem, tão cheia de sonhos e esperanças para o futuro. "Mãe", sussurrou Isabela, tocando delicadamente a imagem. "Finalmente conseguimos. Ele vai pagar pelo que fez com você. Com nós." A campainha tocou. Isabela enxugou as lágrimas e foi abrir a porta, esperando encontrar mais um jornalista insistente. Em vez disso, deparou-se com uma mulher elegante de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos gentis que carregavam uma familiaridade perturbadora. "Isabela?" disse a mulher, sua voz tremendo de emoção. "Meu nome é Miriam Castilho. Eu era a advogada da sua mãe." Isabela sentiu as pernas falharem. Miriam Castilho era a mulher que havia guardado todos os segredos de Helena durante 25 anos, a guardiã das evidências que finalmente haviam trazido justiça para sua família. "Dona Miriam", sussurrou Isabela. "A senhora... a senhora conheceu minha mãe?" "Conheci e amei Helena como uma irmã", disse Miriam, suas próprias lágrimas começando a escorrer. "E você? Você é exatamente como ela disse que seria. Forte, corajosa, incapaz de aceitar injustiça." As duas mulheres se abraçaram no umbral da porta, unidas pela memória de uma mulher que havia sido tirada delas cedo demais, mas cujo legado de coragem havia finalmente florescido na filha que deixou para trás. "Isabela", disse Miriam quando finalmente se separaram. "Há algo que você precisa saber. Algo que sua mãe me fez prometer que eu só contaria depois que a justiça fosse feita." Isabela sentiu seu coração acelerar. "O que é?" Miriam respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo que havia guardado por um quarto de século. Sua mãe. Ela descobriu algo mais sobre Maximilian Blackstone antes de morrer. Algo que nem mesmo as evidências que ela deixou conseguiram provar totalmente. O que ela descobriu? Que você não era a única criança afetada pelos crimes dele. Existem outras famílias, outras vítimas que nunca souberam a verdade. Helena estava construindo um caso muito maior quando ela foi silenciada. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Outras famílias? Pelo menos 6 outras. Pessoas que perderam entes queridos porque eles representavam obstáculos aos planos de Maximilian. Sua mãe havia começado a contatá-las, a coletar evidências de um padrão muito maior de crimes. A revelação atingiu Isabela como um raio. Sua luta por justiça não havia terminado com a prisão de Maximilian. Havia apenas começado. Havia outras famílias por aí. Outras pessoas que mereciam saber a verdade sobre por que perderam pessoas que amavam. "Dona Miriam", disse Isabela, sua voz ganhando uma determinação férrea. "Onde estão essas famílias agora? Espalhadas pelo país. Algumas nem sabem que foram vítimas de crimes. Elas acreditam que perderam seus entes queridos em acidentes genuínos." Isabela caminhou até a janela de seu apartamento modesto, olhando para a cidade que se estendia diante dela. Lá longe podia ver o topo do edifício Millennium,
onde havia passado anos limpando os escritórios dos homens que haviam destruído tantas vidas. Mas agora ela não era mais uma funcionária invisível da limpeza. Ela era Isabela Rodrigues, filha de Helena Rodrigues, e tinha uma missão muito maior do que apenas vingar a morte de sua mãe. Dona Miriam, disse ela, virando-se para a mulher mais velha, com os olhos brilhando de uma determinação que faria Helena se orgulhar. Eu quero os nomes e endereços de todas essas famílias. Isabela, você não entende o que está pedindo. Isso significa mais anos de investigação, mais confrontos com pessoas poderosas, mais justiça. Isabela a interrompeu. É exatamente isso que significa. Naquele momento, olhando para a jovem mulher que havia herdado não apenas os olhos de sua mãe, mas também sua coragem inabalável, Miriam Castilho soube que a luta de Helena Rodrigues estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. E desta vez, Isabela não lutaria sozinha. Pela primeira vez em 25 anos, as vítimas de Maximilian Blackstone teriam uma voz, uma defensora, uma filha determinada a garantir que nenhuma injustiça permanecesse impune. A carta que Maximilian havia escrito ainda estava a caminho, carregando desculpas que chegaram tarde demais e segredos que mudariam tudo mais uma vez. Mas Isabela Rodrigues, agora armada com a verdade completa sobre os crimes de seu inimigo, estava pronta para a próxima batalha. E desta vez, ela não lutaria apenas por sua mãe. Lutaria por todas as mães que nunca mais voltaram para casa. 3 dias depois da prisão de Maximilian Blackstone, Isabela Rodrigues estava sentada na sala de estar da casa de Miriam Castilho, rodeada por caixas de arquivos que haviam sido mantidos em segredo por mais de 2 décadas. Cada pasta representava uma vida destruída, uma família despedaçada pela ganância insaciável de um homem que considerava pessoas como obstáculos descartáveis em seu caminho para o poder. Esta é a família Morales, disse Miriam, abrindo uma pasta espessa e retirando uma fotografia desbotada. Roberto Morales, engenheiro civil. Ele descobriu que Maximilian estava usando materiais de construção defeituosos em um projeto habitacional subsidiado pelo governo. Materiais que poderiam causar desabamentos. Isabela estudou a fotografia. Roberto era um homem de aparência honesta, com olhos gentis e um sorriso genuíno. Ao seu lado estava sua esposa, Carmen, e 2 filhos pequenos. Um menino e uma menina que não poderiam ter mais de 6 anos na época da foto. O que aconteceu com ele? Perguntou Isabela, embora já soubesse que a resposta seria devastadora. Acidente de trabalho, disse Miriam, fazendo aspas no ar com amargura. Uma viga de aço acidentalmente caiu sobre ele no canteiro de obras. Roberto morreu instantaneamente. A investigação durou menos de 1 semana antes de ser arquivada. Isabela sentiu uma raiva familiar subindo em sua garganta. Era a mesma ira que havia sentido quando descobriu a verdade sobre a morte de sua mãe. Uma mistura tóxica de tristeza e revolta que queimava como ácido em suas veias. E a família? O que aconteceu com Carmen e as crianças? Carmen teve um colapso nervoso depois do funeral. Os filhos foram criados pela avó materna em condições de extrema pobreza. Diego, o menino, hoje tem 32 anos e trabalha como mecânico. Sofia, a menina, se tornou enfermeira. Nenhum dos 2 sabe que o pai foi assassinado. Isabela fechou os olhos, imaginando 2 crianças crescendo sem o pai, acreditando que sua morte havia sido apenas um acidente cruel do destino. Durante todos esses anos, eles carregaram uma dor que nem sabiam ter origem em um crime hediondo. Miriam, disse Isabela, sua voz ganhando aquela determinação férrea que havia herdado de Helena. Eu quero falar com eles, com Diego e Sofia. Isabela, você precisa entender que isso vai abrir feridas que eles passaram décadas tentando curar. Descobrir que o pai foi assassinado pode ser devastador. Mais devastador do que viver uma vida inteira sem justiça, rebateu Isabela. Eles merecem saber a verdade. Merecem ter a chance de honrar a memória do pai da forma correta. Miriam assentiu lentamente, reconhecendo na jovem mulher à sua frente a mesma paixão inabalável por justiça que havia definido Helena Rodrigues. No dia seguinte, Isabela dirigiu seu carro usado pelas ruas suburbanas até chegar a uma pequena oficina mecânica chamada Autopeças Morales.
O estabelecimento era modesto, mas impecavelmente organizado, com ferramentas alinhadas com precisão militar e carros em diferentes estágios de reparo. Diego Morales estava debruçado sobre o motor de um sedã antigo, suas mãos hábeis ajustando algum componente com a concentração de um cirurgião. Ele havia herdado a aparência honesta do pai, o mesmo rosto angular, os mesmos olhos escuros e pensativos. Mas havia algo mais em sua expressão, uma melancolia profunda que nunca havia sido completamente curada. "Desculpe", disse Isabela, aproximando-se cautelosamente. "Você é Diego Morales?" Ele ergueu a cabeça, limpando as mãos em um pano sujo de graxa. "Sou eu. Em que posso ajudá-la? Problema com o carro? Na verdade, eu vim falar sobre seu pai." A mudança na expressão de Diego foi instantânea e dramática. Seu rosto se endureceu, e ele deu um passo para trás, como se as palavras de Isabela fossem projéteis físicos. "Meu pai morreu há mais de 20 anos, disse ele, sua voz carregada de uma dor antiga, mas ainda pulsante. "Não há nada para falar sobre ele." "Ah, sim, Diego. Muito mais do que você imagina." Isabela respirou fundo e olhou diretamente nos olhos do homem que havia crescido sem pai por causa da ganância de Maximilian Blackstone. "Meu nome é Isabela Rodrigues. Minha mãe também foi assassinada por Maximilian Blackstone, da mesma forma que seu pai." A ferramenta que Diego segurava caiu no chão com um estralo metálico que ecoou pela oficina silenciosa. Seus olhos se arregalaram e ele se apoiou no carro mais próximo como se precisasse de suporte físico para processar o que havia acabado de ouvir. "Assassinado", sussurrou. Não, você está enganada. Meu pai morreu em um acidente. Uma viga caiu. A viga foi derrubada de propósito", disse Isabela gentilmente, mas com firmeza. Seu pai havia descoberto que Maximilian estava usando materiais defeituosos que poderiam matar centenas de famílias. Ele ia denunciar os crimes. Então Maximilian o silenciou. Diego começou a tremer. Não apenas suas mãos, mas todo seu corpo vibrava como se estivesse sendo eletrocutado por dentro. Lágrimas que ele havia tentado reprimir durante 3 décadas finalmente começaram a escorrer por suas bochechas. Você tem certeza disso?" Isabela retirou de sua bolsa uma pasta com cópias das evidências que sua mãe havia coletado. Fotografias de Roberto Morales se encontrando secretamente com Helena Rodrigues. Documentos provando as irregularidades na construção. E mais devastador de tudo, gravações de conversas telefônicas entre Maximilian e seus capangas, planejando como resolver o problema Morales. Diego pegou os documentos com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo cada página como se estivesse lendo sua própria sentença de morte. Quando chegou às transcrições das gravações, suas pernas falharam e ele se deixou cair em uma cadeira próxima. "Roberto Morales precisa desaparecer antes que ele arruine tudo", leu Diego em voz alta, sua voz se quebrando a cada palavra. "Façam parecer um acidente de trabalho. Esses acidentes acontecem o tempo todo em construção." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos soluços de um homem adulto, confrontando a verdade mais devastadora de sua vida. Durante mais de 20 anos, Diego havia carregado uma culpa irracional pela morte do pai, se perguntando se poderia ter feito algo para salvá-lo, se tivesse sido mais cuidadoso, mais atento. Agora descobria que não havia nada que pudesse ter feito. Roberto Morales havia sido condenado à morte no momento em que decidiu escolher a consciência sobre o silêncio. "Minha mãe?", murmurou Diego através das lágrimas. "Minha mãe nunca se recuperou. Ela passou o resto da vida se culpando, dizendo que devia ter impedido papai de ir trabalhar naquele dia. Ela morreu acreditando que foi culpa dela." Isabela sentiu seu próprio coração se partindo. Quantas famílias haviam sido destruídas não apenas pela morte de seus entes queridos, mas pela culpa desnecessária que carregaram por décadas. "Diego", disse ela, tocando gentilmente o ombro do homem que chorava. "Não foi culpa de ninguém exceto de Maximilian Blackstone. Seu pai era um herói. Ele morreu tentando proteger centenas de famílias inocentes." "Onde está ele agora?", perguntou Diego, erguendo a cabeça e revelando olhos vermelhos e inchados de dor. "Onde está esse demônio que destruiu minha família?" "Na prisão, para o resto da vida."
Diego ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Então algo mudou em sua expressão. A dor ainda estava lá, mas agora estava acompanhada de algo mais. Uma determinação ardente que lembrava Isabela de si mesma. Eu quero ajudar, disse Diego, limpando as lágrimas e se levantando com nova resolução. Se existem outras famílias como a nossa, eu quero ajudar a encontrá-las. Quero que todas saibam a verdade. Mais tarde, naquele mesmo dia, Isabela e Diego estavam na porta de um pequeno apartamento no centro da cidade. Sofia Morales, agora uma enfermeira de 29 anos, havia acabado de chegar de um plantão de 12 horas no Hospital Municipal Santa Clara. Seus olhos cansados se iluminaram quando viu o irmão, mas se encheram de preocupação quando notou a expressão sombria em seu rosto. Diego, o que aconteceu? Você está bem? Sofia, disse Diego, sua voz ainda rouca de tanto chorar. Preciso te contar algo sobre nosso pai, sobre como ele realmente morreu. Nos 40 minutos seguintes, Isabela e Diego contaram a Sofia toda a verdade devastadora. Diferentemente do irmão, Sofia não chorou imediatamente. Em vez disso, ela ficou em silêncio absoluto. Seus olhos de enfermeira processando cada detalhe com a precisão clínica que havia desenvolvido ao longo dos anos, cuidando de pacientes. Quando eles terminaram, Sofia se levantou e caminhou até a janela de seu apartamento, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. Durante vários minutos, ninguém disse uma palavra. Finalmente, ela se virou para enfrentar Isabela e Diego. Sabem, disse ela, sua voz surpreendentemente calma. Sempre houve algo sobre a morte do papai que não fazia sentido. Ele era o homem mais cuidadoso que eu conhecia. Obsessivo com segurança no trabalho. A ideia de que ele simplesmente não notou uma viga caindo nunca encaixou. Sofia caminhou até uma estante e retirou uma caixa pequena. Dentro havia fotografias antigas e algumas cartas amareladas pelo tempo. Mamãe guardava as últimas cartas que papai escreveu para nós. Ele nunca as enviou porque morreu antes de ter a chance. Ela retirou uma das cartas e a entregou para Isabela. A caligrafia era cuidadosa, cheia de amor paternal, mas havia uma linha em particular que fez Isabela gelar. Minhas queridas crianças, talvez eu precise me ausentar por um tempo para garantir que vocês cresçam em um mundo mais seguro. Há homens poderosos fazendo coisas terríveis, e eu não posso ficar calado. Se algo acontecer comigo, lembrem-se sempre de que papai os amou mais que a própria vida. Ele sabia, sussurrou Isabela. Roberto sabia que estava em perigo. E mesmo assim, ele escolheu fazer a coisa certa, disse Sofia, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Ele escolheu nos proteger, mesmo sabendo que poderia custar sua vida. Os três ficaram em silêncio, unidos por uma dor compartilhada que havia sido magnificada pela descoberta da verdade. Mas junto com a dor, havia algo mais, uma sensação de propósito, de missão que transcendia sua própria angústia. Isabela, disse Sofia, enxugando as lágrimas com determinação profissional. Diego me contou sobre as outras famílias. Quantas mais existem? Pelo menos 5, talvez mais. Sofia assentiu, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Então vamos encontrá-las. Todas elas. Sofia, você não entende o que isso significa, disse Isabela. Pode levar anos, pode ser perigoso. Ainda existem pessoas poderosas por aí que prefeririam que esses segredos permanecessem enterrados. Sofia sorriu, e pela primeira vez, Isabela pôde ver Roberto Morales no sorriso da filha. A mesma coragem silenciosa, a mesma determinação inflexível de fazer o que é certo, independentemente do custo pessoal. Isabela, disse Sofia, eu passo meus dias cuidando de pessoas que estão feridas e sofrendo. É isso que eu faço. É quem eu sou. Ela fez uma pausa, olhando para o irmão e depois para Isabela. E agora descobri que existem famílias por aí que estão feridas de uma forma que nem sabem, carregando culpas que não são suas, vivendo com dores que poderiam ser curadas pela verdade. Sofia estendeu a mão para Isabela e depois para Diego. Se é isso que nosso pai morreu defendendo, a verdade, a justiça, a proteção dos inocentes, então é isso que vamos continuar fazendo em sua memória. Quando as 3 mãos se tocaram,
Isabela sentiu uma energia poderosa percorrendo o pequeno apartamento. Não era mais uma mulher sozinha lutando contra um sistema corrupto. Era o começo de algo muito maior. Uma rede de famílias unidas pela tragédia, mas fortalecidas pela verdade. Lá fora, a cidade continuava sua rotina normal, inconsciente de que uma revolução silenciosa havia acabado de começar em um apartamento modesto, no centro da cidade. Uma revolução que levaria justiça para os que nunca tiveram voz. E vingança para os que pensavam que seus crimes haviam sido esquecidos para sempre. 2 semanas depois do encontro que uniu Isabela, Diego e Sofia, o pequeno apartamento de Sofia havia se transformado em um centro de operações improvisado. As paredes estavam cobertas com mapas, fotografias, recortes de jornal e linhas de barbante conectando diferentes pontos. Uma teia complexa de evidências que revelava a extensão verdadeira dos crimes de Maximilian Blackstone. Isabela estava de pé diante de um quadro improvisado, marcadores coloridos nas mãos, explicando para Diego e Sofia a próxima família que precisavam encontrar. "Esta é Patrícia Sandoval", disse ela, apontando para uma fotografia de uma mulher jovem e elegante. Ela era jornalista investigativa, especializada em expor corrupção política. Anos atrás, ela estava investigando contratos fraudulentos entre o governo e a corporação Blackstone. Diego, que havia fechado sua oficina temporariamente para se dedicar à busca pela verdade, estudou os documentos espalhados sobre a mesa improvisada. O que aconteceu com ela? "Overdose de calmantes", disse Isabela, fazendo aspas no ar com amargura. Encontrada morta em seu apartamento 3 dias antes de publicar uma reportagem que exporia 50 milhões em contratos superfaturados. Sofia, que estava organizando medicamentos de emergência em sua bolsa, uma precaução que havia aprendido após anos trabalhando em situações de crise, ergueu a cabeça com interesse profissional. Patrícia tinha histórico de depressão ou vício? Absolutamente nenhum. Era conhecida por sua saúde mental exemplar e estilo de vida extremamente disciplinado. Não bebia, não fumava, praticava yoga religiosamente. O silêncio que se seguiu foi pesado com a implicação óbvia. Mais uma morte conveniente. Mais uma família destruída para proteger os segredos sujos de um homem sem escrúpulos. Ela tinha família? Perguntou Diego, sua voz carregada da dor familiar que todos haviam aprendido a reconhecer. Um irmão gêmeo. Dr. Alejandro Sandoval, cirurgião cardiovascular no Hospital Universitário São Rafael. Segundo as informações que consegui, ele nunca se recuperou completamente da morte da irmã. Isabela pegou outra pasta, retirando documentos que havia obtido através de contatos jornalísticos que simpatizavam com sua causa. Alejandro desenvolveu uma obsessão por justiça social depois da morte de Patrícia. Ele deixou um emprego lucrativo em uma clínica particular para trabalhar exclusivamente com pacientes carentes, como se estivesse tentando compensar uma injustiça que não conseguia definir. "Onde ele está agora?" perguntou Sofia. "No hospital universitário. Ele trabalha turnos duplos quase todos os dias. Os colegas dizem que ele parece estar fugindo de alguma coisa, mas ninguém sabe o quê." O Hospital Universitário São Rafael era um complexo impressionante de edifícios brancos e vidro, onde a vida e a morte dançavam sua eterna valsa, nos corredores que cheiravam a desinfetante e esperança. Isabela, Diego e Sofia caminharam através do saguão principal, seus passos ecoando no piso de mármore polido. Encontraram o doutor Alejandro Sandoval na sala de cirurgia cardiovascular, onde ele estava terminando uma operação de emergência em uma criança de 8 anos. Através da janela de observação, podiam vê-lo trabalhando com a precisão de um artista, suas mãos salvando uma vida jovem com movimentos que pareciam quase como dança. Quando ele finalmente saiu da sala de cirurgia, removendo a máscara e as luvas cirúrgicas, Isabela ficou impressionada com a semelhança devastadora entre Alejandro e Patrícia. Mesmo sendo gêmeos, a similaridade ia além da aparência física. Havia a mesma intensidade nos olhos, a mesma determinação que ela reconhecia nas fotografias da irmã morta. Mas havia algo mais na expressão de Alejandro, uma tristeza profunda que parecia ter se enraizado em sua alma como uma doença crônica. "Dr. Sandoval", Isabela se aproximou cautelosamente.
Meu nome é Isabela Rodrigues. Eu gostaria de falar com o senhor sobre sua irmã, Patrícia. A reação de Alejandro foi instantânea e visceral. Seu rosto empalideceu dramaticamente e ele se apoiou contra a parede como se tivesse recebido um soco físico. Patrícia, sussurrou. Por que vocês querem falar sobre ela? Isso foi há tanto tempo. Não foi suicídio, doutor, disse Isabela gentilmente, mas diretamente. Sua irmã foi assassinada. Alejandro fechou os olhos com força, como se estivesse tentando bloquear palavras que ele sempre soubera serem verdadeiras, mas nunca havia tido coragem de enfrentar. Eu sempre soube, murmurou, sua voz quase inaudível. Patrícia jamais se mataria. Ela era a pessoa mais forte que eu conhecia. Mais forte que eu. Isabela observou o homem diante dela se despedaçar em tempo real. Décadas de dor reprimida finalmente encontrando uma saída. Doutor, eu sei que isso é difícil, mas preciso que o senhor me escute. Patrícia não morreu em vão. Ela foi morta porque estava prestes a expor crimes que afetaram muitas outras famílias. Famílias como a nossa. Diego se adiantou, estendendo a mão para Alejandro. Meu nome é Diego Morales. Meu pai também foi assassinado pelo mesmo homem que matou sua irmã, Maximilian Blackstone. O nome atingiu Alejandro como um raio. Seus joelhos falharam, e ele se deixou escorregar pela parede até se sentar no chão do corredor, completamente alheio aos enfermeiros e médicos que passavam ao redor. Blackstone, repetiu, como se estivesse testando o nome em sua língua. Patrícia estava investigando contratos dele com o governo. Ela disse que havia encontrado algo grande, algo que mudaria tudo, e por isso ela foi silenciada, disse Sofia, ajoelhando-se ao lado de Alejandro com a compaixão profissional de uma enfermeira. Doutor, sabemos que isso é chocante, mas também é libertador. O senhor passou todos esses anos carregando a culpa pela morte de sua irmã, se perguntando se poderia ter feito alguma coisa para salvá-la. Alejandro ergueu a cabeça, olhando para Sofia com olhos cheios de lágrimas não derramadas. Todos os dias, sussurrou. Todos os dias eu me pergunto se deveria ter notado os sinais. Se deveria ter sido um irmão melhor, se... Pare, disse Isabela firmemente. Não havia sinais porque não foi suicídio. Não havia nada que o senhor pudesse ter feito porque foi um crime premeditado executado por profissionais. Sua irmã foi uma heroína que morreu lutando por justiça. Alejandro ficou em silêncio por um longo momento, processando informações que estavam reorganizando completamente sua compreensão dos últimos 15 anos de sua vida. Onde está Blackstone agora? Perguntou finalmente. Na prisão, respondeu Diego. Mas há outras famílias, doutor. Outras pessoas como nós que merecem saber a verdade. Alejandro se levantou lentamente, limpando os olhos com as costas da mão. Quando falou novamente, sua voz havia ganhado uma determinação que lembrava estranhamente a de Patrícia. O que vocês precisam de mim? Naquela mesma noite, os 4 se reuniram no apartamento de Sofia, que agora se parecia mais com a sede de uma organização investigativa do que com uma residência. Alejandro havia trazido consigo todas as anotações pessoais de Patrícia que havia guardado durante anos, cadernos, gravações, documentos que ela havia deixado em seu apartamento. Patrícia era meticulosa, disse Alejandro, folheando um dos cadernos. Ela documentava tudo, cada conversa, cada fonte, cada pista. Isabela estudou as anotações com fascínio. A caligrafia de Patrícia era pequena e precisa, mas as palavras eram explosivas. Nomes de políticos corruptos, valores de propinas, datas de reuniões secretas, uma rede complexa de corrupção que se estendia muito além dos crimes que já haviam descoberto. Olhem isso, disse Sofia, apontando para uma entrada particular. Patrícia havia identificado um padrão. Blackstone não apenas matava pessoas que o ameaçavam, ele também sabotava suas investigações usando informantes dentro das próprias instituições que deveriam proteger a justiça. Diego franziu a testa. Informantes? Policiais, procuradores, juízes, leu Isabela em voz alta. Pessoas que avisavam Blackstone sempre que alguém estava chegando perto demais da verdade. Alejandro pegou outro caderno, suas mãos tremendo ligeiramente. Patrícia estava construindo um caso contra toda uma rede de corrupção. Não era apenas sobre Blackstone.
Era sobre um sistema inteiro que permitia que homens como ele operassem com impunidade. Foi então que Isabela encontrou a página que mudaria tudo novamente. Uma página com 3 nomes circulados em vermelho, marcados com a palavra prioridade, em letras maiúsculas. Helena Rodrigues, Roberto Morales, Patrícia Sandoval, leu ela em voz alta. Nossa mãe conhecia Patrícia, sussurrou Diego, percebendo a implicação. Mais do que isso, disse Isabela, sua voz ganhando excitação. Elas estavam trabalhando juntas. Patrícia estava ajudando minha mãe e seu pai a construir um caso abrangente contra Blackstone. Alejandro se inclinou sobre a mesa, estudando as anotações de sua irmã com nova intensidade. Aqui, disse ele, apontando para uma entrada datada. 3 semanas antes de Patrícia morrer, ela escreveu: IR confirmou evidências financeiras. RM tem provas técnicas. Juntos temos tudo o que precisamos para destruir o Império B. O silêncio na sala era palpável. Todos estavam percebendo que as mortes não haviam sido crimes isolados, mas parte de uma operação coordenada para eliminar uma aliança que poderia ter derrubado Maximilian Blackstone décadas antes. Eles estavam tão próximos, sussurrou Sofia. Nossos pais estavam tão próximos de conseguir justiça. E agora somos nós, disse Isabela, olhando para cada um dos rostos ao redor da mesa. Somos nós que vamos terminar o que eles começaram. Alejandro fechou o caderno de Patrícia e olhou diretamente para Isabela. Vocês disseram que há outras famílias. Quantas? Pelo menos 3 mais. Mas com essas anotações de Patrícia, suspeito que possamos encontrar ainda mais. Então vamos encontrá-las, disse Alejandro com uma determinação que fez Isabela lembrar-se de Helena Rodrigues. Vamos encontrar todas elas e vamos terminar esta luta de uma vez por todas. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, 4 pessoas que haviam sido unidas pela tragédia continuaram trabalhando até as primeiras horas da manhã. Eles não eram mais vítimas solitárias de um sistema corrupto. Eram uma força unificada, armada com a verdade e impulsionada por um propósito que transcendia suas próprias perdas. E pela primeira vez em décadas, o fantasma de Maximilian Blackstone, mesmo na prisão, tinha razão para ter medo. A rede de famílias que ele havia tentado destruir estava se reconectando, e desta vez elas não lutariam sozinhas. O sol ainda não havia nascido quando Isabela Rodrigues recebeu a ligação que mudaria tudo mais uma vez. Eram 4:30 da manhã, e ela estava organizando os arquivos no apartamento de Sofia quando seu telefone vibrou com um número desconhecido. Normalmente, ela não atenderia uma chamada de estranhos naquele horário, mas algo em seu instinto lhe disse que era importante. Alô? Disse ela, sua voz ainda rouca de sono. Isabela Rodrigues? Veio uma voz feminina do outro lado da linha, carregada de urgência e medo. Meu nome é Dr. Letícia Herrera. Eu era a assistente pessoal de Helena Rodrigues há 26 anos. Isabela sentiu o mundo parar ao seu redor. Letícia Herrera. Ela reconhecia o nome dos documentos de sua mãe, mas acreditava que, assim como Helena, ela estivesse morta há décadas. Doutor Herrera? Sussurrou Isabela. Mas você desapareceu logo após a morte da minha mãe. Todo mundo assumiu que eu estava morta também. Eu sei. Foi proposital. Isabela fez sinal para Sofia, Diego e Alejandro, que estavam dormindo nos sofás após mais uma noite de trabalho investigativo. Todos acordaram instantaneamente, reconhecendo a urgência em sua expressão. Doutor Herrera, onde a senhora está? Escondida, durante 26 anos. Mas agora que Maximilian Blackstone foi preso, finalmente posso sair das sombras. Isabela, há coisas que você precisa saber. Coisas que nem mesmo Miriam Castilho conhece. Isabela ligou o viva-voz, permitindo que todos ouvissem a conversa que estava prestes a revelar segredos enterrados há mais de 2 décadas. Que tipo de coisas? Sua mãe, Helena, não foi morta porque estava investigando os crimes de Blackstone. Ela foi morta porque descobriu algo muito mais devastador. Algo que faria os outros crimes parecerem brincadeira de criança. O silêncio na sala era tão intenso que Isabela podia ouvir seu próprio coração batendo. O que ela descobriu? Que Maximilian Blackstone não era quem dizia ser. E que você não é quem pensa que é, Isabela. 2 horas depois,
Os 5 se encontraram em um pequeno café de beira de estrada nos arredores da cidade. Doutor. Letícia Herrera era uma mulher de 62 anos, com cabelos completamente brancos e olhos que carregavam o peso de décadas de segredos perigosos. Ela havia envelhecido bem, mas havia uma tensão constante em sua postura, como se estivesse sempre pronta para fugir a qualquer momento. Quando Isabela a viu pessoalmente, ficou impressionada com a semelhança entre Letícia e as descrições que tinha de sua mãe Helena. Ambas eram mulheres pequenas, mas com uma presença poderosa que preenchia qualquer ambiente em que entravam. Isabela, disse Letícia, suas mãos tremendo, enquanto segurava uma xícara de café que já havia esfriado. Antes de eu contar tudo, você precisa entender que sua mãe morreu protegendo você. Tudo o que ela fez nos últimos meses de vida foi para garantir que você estivesse segura. Segura de quê? Letícia respirou fundo, como alguém prestes a saltar de um penhasco. De Maximilian Blackstone. Porque ele não é apenas o homem que matou sua mãe. Ele é seu pai biológico. As palavras atingiram Isabela como um raio devastador. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés, e apenas a mão firme de Sofia em seu ombro a impediu de desmaiar completamente. Isso é impossível, murmurou Isabela, sua voz quase inaudível. Minha mãe jamais, ela nunca... Sua mãe foi estuprada por Maximilian Blackstone quando ela tinha apenas 19 anos, disse Letícia, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela era estagiária na empresa dele, jovem e ingênua. Ele a atacou em seu escritório depois de uma reunião noturna. Isabela começou a tremer violentamente. Diego e Alejandro se aproximaram dela, formando um círculo protetor enquanto ela processava a revelação mais devastadora de sua vida. Helena nunca quis denunciá-lo, porque naquela época, no final dos anos 90, esse tipo de crime era tratado de forma muito diferente. Ela sabia que seria culpada, que diriam que foi culpa dela. Então ela guardou o segredo e tentou seguir com a vida. Mas então, por que ela continuou trabalhando com ele? Perguntou Sofia, sua voz profissional de enfermeira, ajudando a manter todos focados. Porque ela descobriu que estava grávida 3 meses depois, disse Letícia. E Maximilian? Maximilian ofereceu-se casar com ela. Isabela sentiu náusea subindo pela garganta. A ideia de sua mãe sendo forçada a um casamento com seu próprio estuprador era mais do que ela podia suportar. Helena aceitou porque pensou que seria melhor para você ter um pai presente, mesmo que fosse ele. Ela achava que poderia mudá-lo, domesticar a besta que havia dentro dele. E funcionou? Perguntou Alejandro, embora sua expressão sugerisse que ele já sabia a resposta. Por alguns anos, sim. Maximilian realmente pareceu mudar. Ele era carinhoso com Helena, atencioso com Isabela bebê, mas eram todas máscaras. Quando Isabela completou 3 anos, Helena descobriu que ele nunca havia parado com os crimes. Na verdade, havia se tornado ainda pior. Letícia retirou de sua bolsa uma pasta amarelada pelo tempo, cheia de documentos que havia guardado como seguro de vida durante mais de 2 décadas. Estes são os documentos que Helena escondeu de Miriam Castilho. Os crimes mais terríveis, aqueles que ela sabia que colocariam Isabela em perigo mortal se fossem descobertos. Isabela pegou os documentos com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo páginas e páginas de evidências que revelavam Maximilian Blackstone como algo muito pior do que um simples assassino corporativo. Tráfico de órgãos, venda de crianças, laboratórios clandestinos onde testava medicamentos experimentais em populações vulneráveis, uma rede internacional de crimes que se estendia por dezenas de países e tinha custado milhares de vidas inocentes. Meu Deus, sussurrou Diego. Ele não era apenas um criminoso, ele era um monstro. E quando Helena descobriu tudo isso, ela percebeu que não podia mais proteger Isabela permanecendo casada com ele, continuou Letícia. Então ela planejou a fuga mais elaborada da história. Ela iria fingir sua própria morte, levar Isabela e desaparecer para sempre. Mas ele descobriu o plano, disse Isabela, as peças finalmente se encaixando em sua mente. 3 dias antes da fuga planejada. Helena me ligou em pânico dizendo que Maximilian havia descoberto tudo. Ela me deu estas evidências e me fez prometer 2 coisas. Que eu cuidaria de você se algo acontecesse a ela
e que eu nunca contaria a verdade sobre sua paternidade até que você fosse forte o suficiente para enfrentá-la. Isabela ergueu a cabeça, olhando diretamente nos olhos de Letícia. Por que agora? Por que a senhora está me contando isso agora? Porque Maximilian Blackstone não vai ficar na prisão para sempre. Homens como ele têm recursos, conexões, formas de escapar que pessoas comuns nem imaginam. E quando ele sair, ele virá atrás de você. Por quê? Letícia apontou para a última página dos documentos, onde havia uma certidão de nascimento que Isabela nunca havia visto antes. Porque legalmente, você é a única herdeira de tudo que ele construiu. A corporação Blackstone, as contas bancárias offshore, as propriedades ao redor do mundo, tudo isso é seu por direito de nascimento. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do tráfego da estrada próxima. Isabela olhou para os rostos de Diego, Sofia e Alejandro, vendo neles o mesmo choque e horror que sentia dentro de si. Isso significa, disse Sofia lentamente, que Isabela é uma das pessoas mais ricas do mundo. Tecnicamente sim, confirmou Letícia. Mas também significa que ela é o maior alvo do mundo. Existem pessoas poderosas que prefeririam vê-la morta a permitir que ela herde o império de Maximilian. Isabela se levantou da mesa, caminhando até a janela do café e olhando para o amanhecer que pintava o céu de tons dourados e rosados. Durante toda a sua vida, ela havia lutado contra a pobreza, trabalhando em empregos humildes apenas para sobreviver. Agora descobria que, ironicamente, era herdeira de uma das maiores fortunas criminais da história. Eu não quero o dinheiro dele, disse ela finalmente, virando-se para enfrentar o grupo. Cada centavo dessa fortuna foi construído com sangue inocente. Eu não quero nada que venha dele. Isabela, disse Alejandro gentilmente, você pode usar essa herança para o bem, para compensar as famílias que foram prejudicadas, para construir algo positivo a partir de toda essa destruição. Ele tem razão, concordou Diego. Imagine o que podemos fazer com esses recursos. Quantas outras famílias podemos ajudar? Quantas injustiças podemos corrigir? Isabela fechou os olhos, tentando processar a magnitude do que estava sendo proposto. Ela havia começado essa jornada buscando vingança pela morte de sua mãe. Agora descobria que tinha o poder de transformar não apenas sua própria vida, mas as vidas de milhares de outras vítimas. Doutor Herrera, disse Isabela, voltando para a mesa. Existe uma forma legal de eu reivindicar essa herança sem que isso me coloque em perigo? Letícia sorriu pela primeira vez desde que haviam se encontrado. Sua mãe era muito esperta, Isabela. Antes de morrer, ela criou uma série de trusts e fundações offshore que protegeriam você e a herança de qualquer retaliação. Ela previu que um dia você descobriria a verdade e precisaria de proteção legal. Então Helena sabia que isso aconteceria. Ela sabia que você cresceria para ser exatamente o tipo de pessoa que faria a coisa certa com essa herança, independentemente de quanto isso custasse pessoalmente a você. Isabela olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. Evidências de décadas de crimes hediondos cometidos pelo homem que era tanto seu pior inimigo quanto seu pai biológico. Então olhou para Diego, Sofia e Alejandro. Pessoas que haviam se tornado sua verdadeira família. Unidas não por sangue, mas por uma busca compartilhada por justiça. Eu aceito a herança, disse ela finalmente, mas com uma condição. Tudo, cada centavo, cada propriedade, cada investimento, será usado para compensar as vítimas dos crimes de Maximilian Blackstone. Vamos criar uma fundação que ajudará não apenas nossas famílias, mas todas as famílias que foram destruídas por homens como ele. Diego estendeu a mão sobre a mesa. A Fundação Helena Rodrigues. Sofia colocou sua mão sobre a de Diego. Para justiça e cura. Alejandro juntou sua mão às outras, para que nenhuma família sofra em silêncio novamente. Finalmente, Isabela colocou sua mão sobre as outras três, completando o círculo de compromisso. Para minha mãe, disse ela, que morreu para que este momento fosse possível. Quando as quatro mãos se uniram, Letícia sorriu através das lágrimas. Depois de 26 anos escondida nas sombras, finalmente podia ver o plano de Helena Rodrigues se concretizando da forma mais linda possível. A filha que Helena havia morrido protegendo não apenas havia se tornado uma mulher forte e corajosa,
mas estava prestes a transformar o legado de dor de Maximilian Blackstone em uma força de cura para o mundo inteiro. E pela primeira vez em décadas, Letícia Herrera acreditou que a justiça verdadeira era não apenas possível, mas inevitável. 6 semanas após a revelação devastadora sobre sua verdadeira identidade, Isabela Rodrigues estava de pé no topo do edifício Millennium. O mesmo prédio onde havia sido humilhada como funcionária da limpeza, o mesmo lugar onde Maximilian Blackstone havia construído seu império de sangue. Mas agora, ela não estava lá como vítima. Estava lá como proprietária. O 47º andar havia sido completamente transformado. Onde antes existiam luxuosos escritórios executivos repletos de símbolos de poder corrupto, agora havia um centro de operações moderno e acolhedor. As paredes de vidro que antes separavam os poderosos dos invisíveis haviam sido removidas, criando um espaço aberto e transparente. No lugar dos quadros caros de Maximilian, havia fotografias das vítimas: Helena Rodrigues, Roberto Morales, Patrícia Sandoval e dezenas de outras pessoas cujas vidas haviam sido roubadas pela ganância de um monstro. A placa dourada na entrada não dizia mais Corporação Blackstone. Em seu lugar, com letras elegantes mais simples, lia-se Fundação Helena Rodrigues, transformando dor em esperança. Isabela caminhava pelos corredores ao lado de Diego, Sofia e Alejandro, todos vestidos profissionalmente, mas mantendo a humildade e compaixão que os havia unido. Eles não eram mais apenas vítimas buscando vingança. Haviam se tornado líderes de uma revolução silenciosa de cura e justiça. As primeiras 50 famílias chegam hoje, disse Sofia, consultando o tablet em suas mãos. Como diretora de programa social da Fundação, ela havia dedicado as últimas semanas localizando e contatando vítimas dos crimes de Maximilian ao redor do mundo. E os acordos legais? Perguntou Diego, que havia se tornado o diretor de investigações, usando suas habilidades mecânicas e atenção aos detalhes para desmontar sistematicamente toda a rede criminosa que Maximilian havia construído. Todos assinados, respondeu Alejandro, que havia deixado temporariamente seu trabalho no hospital para servir como diretor médico da fundação, garantindo que todas as vítimas recebessem o cuidado psicológico e físico necessário para suas curas. Cada família receberá não apenas compensação financeira, mas apoio completo para reconstruir suas vidas. Isabela parou diante da janela panorâmica que oferecia vista para toda a cidade. Lá embaixo, podia ver pessoas caminhando pelas ruas, inconscientes da revolução que estava acontecendo no topo do edifício que uma vez simbolizou tudo de errado com o poder concentrado. Quantas famílias conseguimos identificar ao final? Perguntou ela. 143, disse Sofia, sua voz carregada de uma mistura de tristeza e determinação. 143 famílias destruídas por um único homem ao longo de 30 anos. Isabela fechou os olhos por um momento, imaginando todas essas famílias. Pais que nunca voltaram para casa, filhos que cresceram sem respostas, cônjuges que passaram décadas culpando a si mesmos por tragédias que não puderam prevenir. E hoje, todas elas começam a ter suas respostas, murmurou. O auditório principal da fundação, que havia sido o salão de reuniões onde Isabela fora humilhada meses atrás, agora estava cheio de pessoas de todas as idades e origens. Famílias que haviam viajado de todo o país para finalmente descobrir a verdade sobre por que perderam seus entes queridos. Isabela observou de backstage, enquanto Diego se aproximava do microfone para dar início à cerimônia de abertura oficial da Fundação Helena Rodrigues. Seu coração estava acelerado, não de nervosismo, mas de uma emoção profunda, ao ver quantas vidas estavam prestes a ser transformadas. Meu nome é Diego Morales, começou ele, sua voz clara e firme ecoando pelo auditório silencioso. Há alguns meses eu era apenas um mecânico que acreditava que meu pai havia morrido em um acidente de trabalho 22 anos atrás. Murmúrios percorreram a plateia. Pessoas se inclinaram para a frente, reconhecendo em Diego a mesma dor que carregavam dentro de si. Hoje sei que Roberto Morales, meu pai, foi assassinado porque se recusou a ficar em silêncio diante de crimes que poderiam ter custado centenas de vidas inocentes. Ele morreu como um herói, e durante todos esses anos,
Eu não sabia. As primeiras lágrimas começaram a aparecer nos rostos da plateia. Sofia, observando do lado do palco, sentiu seu próprio coração se apertar ao ver o impacto das palavras do irmão. Se vocês estão aqui hoje, continuou Diego, é porque alguém que vocês amavam também fez a escolha difícil de fazer o que era certo. E é porque existe uma mulher extraordinária que decidiu que nenhuma família deveria carregar essa dor sozinha por mais um dia sequer. Diego fez um gesto na direção de Isabela, que se aproximou do microfone com passos lentos, mas determinados. Quando ela apareceu, um silêncio respeitoso tomou conta do auditório. Muitas pessoas a reconheciam das notícias. A funcionária da limpeza que havia derrubado um dos homens mais poderosos do país. Meu nome é Isabela Rodrigues, disse ela. Sua voz carregando tanto a vulnerabilidade de uma filha, que perdeu a mãe quanto a força de uma líder nascida da adversidade. E assim como vocês, passei a maior parte da minha vida acreditando que a dor era tudo o que eu tinha. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos na plateia. Homens e mulheres de todas as idades, unidos pela experiência compartilhada de perda inexplicável. Durante 25 anos, acordei toda manhã com um vazio no peito onde deveria estar minha mãe. Durante 25 anos fui para a cama toda noite me perguntando por que pessoas ruins prosperam enquanto pessoas boas sofrem. Lágrimas genuínas começaram a escorrer por seu rosto, mas sua voz permaneceu firme. Hoje descubro que não estou sozinha nessa dor. Que existem 143 outras famílias que fizeram as mesmas perguntas, que carregaram a mesma culpa, que se sentiram perdidas da mesma forma. Isabela se aproximou mais do microfone, sua presença preenchendo o auditório com uma energia que era simultaneamente maternal e poderosa. Mas também descobri algo mais importante, que nossa dor pode se tornar nossa força, que nossa perda pode se transformar em propósito, que nosso amor pelos que se foram pode criar algo bonito para os que ficaram. Um silêncio reverente tomou conta do auditório. Isabela podia ver pessoas se segurando umas nas outras, famílias inteiras chorando juntas pela primeira vez em décadas. A Fundação Helena Rodrigues não é apenas sobre compensação financeira, continuou ela. É sobre honrar a memória daqueles que perdemos, transformando sua ausência em presença ativa no mundo. É sobre garantir que seus sacrifícios não foram em vão. Isabela gesticulou para Sofia e Alejandro, que se juntaram a ela no palco. Sofia Morales, cuja força como enfermeira salvou inúmeras vidas, agora coordenará programas de apoio psicológico para todas as famílias afetadas. Sofia se aproximou do microfone, sua voz profissional carregada de compaixão genuína. Cada família aqui receberá não apenas apoio financeiro para reconstruir suas vidas, mas também acesso completo à terapia familiar, aconselhamento individual e grupos de apoio especializados em luto traumático. Ninguém enfrentará essa jornada de cura sozinho. Aplausos calorosos ecoaram pelo auditório. Isabela continuou. Doutor Alejandro Sandoval, cujo amor pela irmã o transformou em um dos cirurgiões mais compassivos do país, estabelecerá clínicas médicas gratuitas em comunidades carentes. O tipo de projeto que Patrícia Sandoval teria apoiado apaixonadamente. Alejandro se aproximou do microfone, sua voz carregada de emoção. Minha irmã acreditava que a informação deveria ser livre e que a saúde era um direito humano básico. Através desta fundação, criaremos uma rede de cuidados médicos gratuitos que honrará sua memória, ajudando aqueles que mais precisam. Isabela retomou o microfone uma última vez. E Diego Morales, cuja integridade mecânica reflete a honestidade de seu pai, liderará nossa divisão de transparência corporativa, investigando e expondo empresas que colocam lucro acima de vidas humanas. Diego acenou para a plateia, sua voz firme e determinada. Roberto Morales morreu tentando impedir que materiais defeituosos causassem tragédias. Continuaremos seu trabalho, garantindo que empresas sejam responsabilizadas por suas ações e que trabalhadores tenham voz ativa na proteção de suas próprias vidas. Quando a cerimônia oficial terminou, algo mágico aconteceu. Em vez de dispersar, as famílias começaram a se aproximar umas das outras. Pessoas que haviam carregado dores solitárias durante décadas descobriam que não estavam sozinhas. Abraços foram trocados entre estranhos que se reconheciam instantaneamente como membros de uma família estendida de sobreviventes.
Isabela observava essas conexões se formarem com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Ao lado dela, Sofia, Diego e Alejandro testemunhavam o nascimento de uma comunidade de cura que se estenderia muito além dos limites físicos da fundação. Eles estão realmente se curando, sussurrou Sofia, observando uma mulher idosa consolando uma jovem mãe que havia perdido o marido em circunstâncias similares. É isso que nossa mãe queria, disse Diego, colocando a mão no ombro de Isabela. Ela não queria apenas justiça, queria que a dor se transformasse em algo bonito. E Patrícia, acrescentou Alejandro, teria ficado tão orgulhosa de ver a verdade finalmente libertando as pessoas em vez de sendo usada como arma. Isabela se afastou do grupo por um momento, caminhando até a janela que oferecia vista para o cemitério municipal São Miguel, onde Helena Rodrigues estava enterrada. O sol da tarde criava um brilho dourado sobre a cidade, e por um momento, Isabela podia quase sentir a presença de sua mãe ao seu lado. Conseguimos, mãe, sussurrou. Não foi apenas vingança, foi transformação. 3 dias depois, Isabela recebeu uma visita inesperada. Marcus Pemberton, o ex-assistente de Maximilian Blackstone, apareceu na recepção da fundação carregando uma caixa de papelão e uma expressão de profundo arrependimento. Isabela, disse ele quando se encontraram no escritório que uma vez pertenceu a Maximilian, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que fui cúmplice de crimes terríveis ao servir aquele homem. E Isabela estudou o homem diante dela. Marcos parecia ter envelhecido décadas em apenas algumas semanas desde a prisão de seu ex-chefe. Por que você veio aqui, Marcos? Ele colocou a caixa sobre a mesa que agora servia como centro de comando da fundação. Porque encontrei algo que pertence a você, algo que Maximilian escondeu em seu cofre pessoal durante todos esses anos. Isabela abriu a caixa com cuidado. Dentro havia álbuns de fotografias, cartas manuscritas e pequenos objetos pessoais que ela reconheceu instantaneamente. Eram pertences de sua mãe que haviam desaparecido após a morte de Helena. Ele guardou tudo, disse Marcos, sua voz quase inaudível de vergonha. Cada fotografia, cada carta que sua mãe escreveu para você quando era bebê, cada pequena lembrança. Ele visitava esse cofre toda semana, olhando essas coisas como se fosse um shrine, completou Isabela, pegando uma fotografia de Helena grávida, radiante de felicidade maternal. Eu acho que, de alguma forma distorcida, ele realmente amava sua mãe. Não da forma saudável que o amor deveria ser, mas era real para ele. Isabela folheou as páginas dos álbuns, encontrando fotografias que nunca havia visto. Momentos íntimos entre Helena e ela bebê, sorrisos genuínos, amor puro capturado em imagens que Maximilian havia guardado como tesouros secretos. Marcos, disse ela finalmente, você pode fazer algo por mim? Qualquer coisa. Quero que você testemunhe perante um juiz sobre tudo que viu durante os anos trabalhando para Maximilian. Não para prejudicá-lo ainda mais. Ele já está pagando o preço, mas para garantir que a verdade completa seja documentada para a história. Marcos assentiu vigorosamente. Eu já estava planejando fazer isso. É a única forma que tenho de começar a compensar todos os anos de silêncio. Quando Marcos saiu, Isabela permaneceu sozinha com os tesouros recuperados de sua infância. Entre as fotografias, encontrou uma carta que Helena havia escrito para ela, datada apenas 3 dias antes de sua morte. Minha querida Isabela, se você está lendo esta carta, significa que não consegui protegê-la como planejei. Mas espero que também signifique que você cresceu para ser a mulher forte e compassiva que vejo brilhando em seus olhos mesmo quando você tem apenas 3 anos. Quero que você saiba que cada momento que passamos juntas foi o maior presente da minha vida. Você me ensinou que o amor verdadeiro não tem limites, que a bondade é mais poderosa que a maldade, e que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre existe esperança. Se o mundo tentar convencê-la de que você é definida pelas ações daqueles que a machucaram, não acredite. Você é definida pelo amor que carrega em seu coração e pela luz que escolhe trazer para o mundo. Use sua dor para curar outros. Use sua força para proteger os vulneráveis. Use sua voz
para falar por aqueles que foram silenciados. E nunca, nunca se esqueça de que você é amada além de qualquer medida. Para sempre. Sua mãe, Helena. Isabela abraçou a carta contra o peito, lágrimas de alegria e tristeza misturadas escorrendo por seu rosto. Finalmente, depois de 25 anos, ela tinha as palavras de despedida que sua mãe nunca havia conseguido dizer pessoalmente. Algumas semanas mais tarde, Isabela estava de pé no cemitério municipal São Miguel. Não mais sozinha, mas acompanhada por dezenas de famílias que haviam se tornado parte de sua família estendida. Era o aniversário de morte de Helena Rodrigues, mas em vez de um dia de luto solitário, havia se tornado uma celebração de vida e legado. Sofia havia organizado uma cerimônia linda, onde cada família compartilhava uma história sobre como o ente querido que perderam havia impactado suas vidas positivamente. Diego plantou uma árvore nova ao lado do túmulo de Helena, uma cerejeira que floresceria toda a primavera como símbolo de renovação. Alejandro estabeleceu uma pequena placa comemorativa que honrava não apenas Helena, mas todas as vítimas dos crimes de Maximilian. "Mãe", disse Isabela, ajoelhada ao lado da lápide, "quero que você conheça sua família estendida." Ela gesticulou para as pessoas ao seu redor. Homens, mulheres e crianças de todas as idades que haviam encontrado cura e propósito através da dor compartilhada. Esta é a senhora Carmen Valdez, que perdeu o esposo jornalista há 15 anos. Agora ela dirige nosso programa de alfabetização para adultos. Este é o senhor João Santos, cujo irmão foi morto por denunciar trabalho escravo. Ele agora coordena nossos esforços de proteção a trabalhadores. Isabela continuou apresentando pessoa após pessoa, cada uma carregando sua própria história de perda e transformação. E estas são todas as crianças que cresceram sem pais, mas que agora têm uma comunidade inteira cuidando delas. O sol estava se pondo, criando um brilho dourado sobre o cemitério. Isabela se levantou, olhando para todas as pessoas que haviam se tornado sua verdadeira família. "Vocês sabem", disse ela, sua voz carregando para todos ouvirem. "Durante anos eu acreditei que justiça significava vingança, que fazer o certo significava destruir aqueles que nos machucaram." Ela fez uma pausa, olhando para o túmulo de sua mãe e depois para os rostos esperançosos ao seu redor. "Mas aprendi que justiça verdadeira é transformação. É pegar a escuridão que outros trouxeram para o mundo e transformá-la em luz. É honrar nossos mortos não através do ódio, mas através do amor multiplicado." Isabela estendeu as mãos, e instantaneamente dezenas de outras mãos se conectaram, formando um círculo humano de conexão e cura ao redor do túmulo de Helena Rodrigues. "Minha mãe morreu tentando proteger uma criança. Hoje protegemos centenas de crianças. Ela morreu lutando contra a injustiça. Hoje nossa luta se espalhou por todo o país." Isabela sorriu através das lágrimas, sentindo uma paz profunda que não experimentava desde a infância. Ela morreu sozinha, mas nunca mais nenhum de nós lutará sozinho. Enquanto o círculo de mãos se apertava e lágrimas de cura escorriam por dezenas de rostos, Isabela Rodrigues, a funcionária da limpeza que se tornou herdeira, a órfã que se tornou mãe de uma comunidade, a vítima que se tornou libertadora, soube que finalmente havia cumprido o último desejo de sua mãe. Ela havia transformado dor em esperança. E essa esperança se espalharia pelo mundo, uma família curada de cada vez. O legado de Helena Rodrigues não era apenas uma filha que sobreviveu. Era uma revolução de amor que nunca mais terminaria. Amén. No tienen... No voy a robar eso. Bueno, mamita, ¿vas a tener algo o no? ¿Algo interesante? Parece no. ¿Qué es esto? Elderberry. Pero yo quiero la de los hámster. ¿Qué era lo que... Chiquillo, ¿qué era lo de los hámster? ¿Me ayudan? ¿Qué era lo que necesitaba para los hámster?
Little cigarette to make me feel better. Apio. No tengo nada que me sirva. No es pepino. Pepino. ¿De dónde me saco un pepino? Necesito un pepino. La meta de hoy, chiquillos, no es tener una casa. La meta de hoy es tener un pepino. To make it feel better. Need a cigarette to make it feel better. Entonces, es un búho. No te lo puedo fucking creer. No. Yo no tengo espada. Cuero. Ah, listo, chiquillos, estamos al otro lado. Tenemos liras está. Listening to your twisted transistor. Turn it up, turn it up. Alone, the life. When no one understands you, but don't keep up because the music do. Uy, esto. Una gaita. Pantalones. Because the music. And then it's Ray Train. It's the transistor. Hey you, finally you get it. The world ain't fair, it's you with you later. You're in alone in life, but no one understands you. Because the music. No. Necesito hilo. Because the music straight train inside you, forever preaching fuck you too. Hang on you, use the transistor. Music do. Duru 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 duru. Duru 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 duru. Duru 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 duru. Music do. ¿De dónde cojones me saco hilo? Hey you. Dance one had a been. Set you. Anesthetic bitch. Anesthetic this one. Don't fail. No sé dónde encuentro hilo. Tan puro lleno estas casas de estas cabronas ladronas de remil cojones. Fuck you too. Hang on you, twisted transistor. Ojalá no encuentren esas cosas y me las roben porque dejé todas mis cosas ahí. Para. Tonota.
Toro, 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 toro. Dame un motivo por qué no amarte. Oye, hace rato que estoy intentando lo que son los jugadores, ¿o no? No, son los monos, son los monos del servidor, las, ¿cómo se llaman? Hadas. Es que se roban, cuando te acercáis mucho a ellas, como que se roban todas tus cosas, entonces... Yo solo quiero un poco de hilo para llevarme mis cosas. Es lo que me pasa, anda, métele... No, están insultando a las hadas, que se roban todo el loot. Oye, pero ¿de dónde me saco hilo acá en pleno día? Si mato a una oveja, me dejará... A ver, permiso, chica, lo siento, no fue mi intención. No. No sé por qué pensé que lo haría. Bueno. Matanza. Y no me dio 3. Y tú, uy, qué fácil, yo no me rindo. Y descarrilaré si veo que lo llama lindo. A otro tú no le digas amor, tampoco lindo. Oye, no encuentro una polla. Voy a tener que meterme en una cueva a matar una araña. En serio, voy a tener que hacer eso. Uy, llegué a Colchane. Ya me voy a devolver nomás. Voy a meterme en una cueva, matar una araña y estamos para la mochila. Ay. No, pensé que había salido. Ya, entonces deberíamos hacer la cafetería al tiro y voy a hacer la cafetería y después como un apartado voy a hacer lo que quiero hacer de mi casa. Primero la cafetería. Como para que sea la fachada, ¿ok? Hola, ¿cómo están todos del chat? Hola, Mati Gato. Tell me why I got this feeling. Yes. That's what you're trying, subliminally trying. One too long, I admit it's exciting. Like it, I need to own. Tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? So tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? Just think you. Ah. I see you trying, subliminally trying. I admit it's